Romanos capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, porquanto estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne do pecado, para que, pelo pecado, condenasse o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne desejam somente as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se às coisas do Espírito. Porque o desígnio da carne é morte, mas o desígnio do Espírito é vida e paz. Porque o desígnio da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem o pode estar. Todos os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não lhe pertence. Mas, se Cristo está em vós, mesmo que, na verdade, o corpo esteja mortificado por causa do pecado, o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que levantou a Jesus Cristo dos mortos habita em vós, da mesma forma que aquele que levantou dos mortos a Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Assim que, irmãos, somos devedores, não à carne, que sempre nos constrange a viver conforme suas paixões. Porque, se viverdes conforme a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não haveis recebido o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, senão que haveis recebido o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho em nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntos sejamos glorificados. Porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são aptas para se equiparar com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o anelo expectante da criação aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. Porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do poder que a escraviza na corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme conjuntamente e suporta as angústias das dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que o homem vê não é esperança, pois se vemos a esperança, como haveremos de esperá-la? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda quando estamos fracos, pois nesta ocasião não sabemos pedir o que nos convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas aquele que esquadrinha os corações sabe, por isso, qual é a intenção do Espírito, e conforme a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto. Porque ao que dantes conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, que diremos a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E como aquele que não poupou a seu próprio Filho, senão que o entregou em favor de todos nós, não nos dará gratuitamente com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou melhor, que também ressuscitou dentre os mortos, e ademais está à destra de Deus, e também diante dele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
Ou a espada? Como está escrito, por causa do amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, sendo considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os dominadores, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.